Nesta quarta-feira, o Brasil marca os 200 anos da proclamação da independência. Já há atos populares e cívico-militares confirmados por todo o Brasil. Os principais em Brasília, no Rio e em São Paulo. A grande expectativa na política é para o tom que o presidente Jair Bolsonaro vai adotar em discursos durante o dia. Isso porque, apesar de aliados dizerem que o presidente está convencido a adotar moderação nesse 7 de setembro, neste fim de semana, ele se referiu indiretamente ao ministro Alexandre de Moraes como vagabundo que dá canetada. Foi durante um discurso de campanha em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A crítica do presidente é ainda em relação àquela operação autorizada por Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas que teriam defendido um golpe de Estado pelos grupos de WhatsApp em caso de vitória do ex-presidente Lula. E é exatamente neste tema que nós vamos começar as nossas conversas. E começo com você, Caio. Este ano, aparentemente, Jair Bolsonaro não vai ter a ajuda de Michel Temer para fazer uma cartinha e dizer que não foi bem isso que ele quis dizer. Exatamente. Boa tarde, boa noite a todos. Márcio, o presidente Jair Bolsonaro é tratado sempre com um grau de imprevisibilidade em relação às posturas dele. Os aliados dele, sim. Hoje eu voltei a conversar com 3 ministros de Estado. Um me disse que é imprevisível, o outro me disse que está rezando para que ele mantenha a moderação, usou exatamente essa expressão, e o outro não sabia para onde que ele iria, justamente porque se no final da semana passada havia uma percepção no QG da campanha de moderação, no sábado veio essa manifestação dele e hoje a decisão do Fachin também acaba por insuflar. Mas tem uma questão que é maior que tudo isso. Acho que 2 questões, bem brevemente. Primeiro, não é o 7 de setembro de 2021, é o 7 de setembro de 2022. Estamos há 26 dias do primeiro turno das eleições. Se ele radicalizar, aumenta muito a chance de derrota dele. E isso está bem claro entre todos ali na campanha. E segundo, ainda que ele modere o tom, a gente não pode também acreditar que o Bolsonaro é um presidente da República moderado. Ele está num recuo estratégico porque é pragmático e porque precisa vencer as eleições. Mas o sentimento na campanha é sim de que ele fará, inclusive o ministro de Estado me disse, o tom será leve. Nesses termos. Agora, hoje. Quando a gente lembra, hoje, vamos ver como é que será o dia 7 de setembro, é claro, né? Agora, Raquel, e boa noite para você também. Quando a gente lembra daquela ação de Alexandre de Moraes, autorizando a operação da Polícia Federal, envolvendo os empresários, a gente viu como o mercado foi mexido com isso. As cartas de repúdio que surgiram, leves, educadas, gentis, mas criticando duramente a ação de Alexandre de Moraes, a permissão para aquela operação. Como é que o mercado se comportou nisso e como isso deu combustível para esse 7 de setembro que virá? Márcio, com aquela operação, o ministro Alexandre de Moraes se tornou, acho que ele já era, mas ele entrou de vez no foco dos bolsonaristas. Existe uma grande apreensão, e acho que não só do mercado, mas também das campanhas, uma grande expectativa sobre qual será o tom do presidente Jair Bolsonaro nesse 7 de setembro. Hoje, o Felipe Nunes, da Quest, né, colega aqui do Renato... Meu amigo. Exato. Ele me deu uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse, não é a massa que determina Bolsonaro, é Bolsonaro que determina o comportamento da massa. Eles estão monitorando lá na Quest uma série de grupos bolsonaristas, até numa parceria com o jornal Folha de São Paulo. Ele disse que a movimentação está intensa, ele acredita numa mobilização bastante expressiva e que tem de tudo. Tem muita manifestação golpista, e também tem muita manifestação que pede para evitar qualquer menção de golpe. Ela é apenas convocatória. Então, como é muito difícil para a campanha ali do presidente Jair Bolsonaro controlar a massa, quem vai mandar no tom é o presidente Jair Bolsonaro. E aí essas atitudes do Supremo Tribunal Federal costumam ter muita influência sobre ele. Não só essa do ministro Alexandre, que ele questionou no fim de semana sem fazer uma menção direta, mas chamou o ministro Alexandre de vagabundo. Fazia tempo que ele não atacava o Alexandre de Moraes, desde a
posse ali do TSE, em que eles ficaram trocando cochichinhos, e teve também essa decisão do ministro Edson Fachin de hoje, que mexe com o porte de arma, um tema muito caro ao presidente Jair Bolsonaro. Dentro da campanha do PT e também dentro da campanha de Bolsonaro, o 7 de setembro é visto como um momento muito importante. Para o PT, se Bolsonaro radicalizar, pode ser um momento em que o PT consegue virar essa expectativa hoje de que vai acontecer um segundo turno e trazer voto útil para o Lula. Então, eu acho que até um desejo da oposição hoje que ele radicalize, não é, Caio? Sim. Tem no PT olhando muito, as duas campanhas olhando com muita apreensão. Uma para que ele modere e o outro, curiosamente, para que ele avance o sinal. Porque acho que se ele avançar o sinal... pode trazer um pouco mais de gente sobre essa percepção. Pois é, esse é o ponto. Daqui a pouco eu vou jogar para o Renato e para o Yuri como as pesquisas mostram esse posicionamento do eleitor, do público pesquisado, com esses atos do presidente, com esses rompantes do presidente. Até que ponto os eleitores ou as pessoas que são entrevistadas na rua apoiam, condenam, como vem essa posição. Mas como disse a Raquel, eu já estou aqui no estúdio com Thaís Arbex, lá de Brasília, e Felipe Moura Brasil, do Rio de Janeiro. Que bom ter vocês com a gente. Eu começo com você, Thaís. A gente lembra que o presidente Bolsonaro vai começar o dia em Brasília, o 7 de setembro, depois ele vai para o Rio de Janeiro. Não virá aqui para São Paulo como foi no último 7 de setembro. Que informações você tem sobre esses eventos? Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os colegas. Márcio, no fim de semana, mais precisamente ontem, domingo, a Folha de São Paulo trouxe uma informação de que ministérios aqui em Brasília receberam um ofício convidando os servidores a participarem desse ato. Hoje eu tive acesso a esse documento, a gente até tem ele para mostrar para quem nos acompanha. Essa é a primeira parte, que é endereçada aos secretários executivos dos ministérios. Secretário executivo, para quem não sabe, são aqueles que são os números 2, né? Como se fosse um vice-ministro ali. E o documento em si, que fala desse convite, está na próxima tela que a gente já separou também. O que diz esse documento? Diz que havia muita procura em relação aos eventos dos 200 anos do bicentenário da independência e que, por isso, a Secretaria de Comunicação estava disponibilizando uma planilha para que os servidores preenchessem ali não só o nome deles, mas também de 10 até 10 convidados que eles quisessem levar para o desfile aqui em Brasília. A ideia, diz esse documento, é que esses convidados ficassem numa das áreas reservadas. E aí, ali no fim, fala que a planilha deve ser preenchida até o dia 26/8, ou seja, a data já passou. Eu conversei com os servidores que receberam esse documento, Márcio, e eles classificaram como uma ação inédita, que nunca havia tido esse tipo de convocatória, que eles entenderam sim como uma convocatória, que era para esse sistema, inclusive, essa planilha, ela ficava dentro do sistema interno de cada ministério. Então, essa planilha foi disponibilizada dentro do sistema interno de cada ministério. É claro que a nossa equipe já procurou o Palácio do Planalto e está esperando a resposta. Márcio. Ou seja, Felipe, há uma organização, há uma intenção de levar cada vez mais gente para a rua nesse 7 de setembro. O que o presidente espera realmente nessa data? Qual é a ideia que ele tem por trás da celebração da independência de olho na eleição? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O presidente da República tenta transformar a data símbolo da independência no dia do adesismo político, para não dizer da vassalagem. E isso já é degradante por natureza. Essa semana deveria ser dedicada à reflexão sobre esses 200 anos da independência, lembrar tudo aquilo que aconteceu em 1822, desde o dia 9 de janeiro, com o dia do Fico, lembrar o que aconteceu no período imperial, que era lembrado com nostalgia por grandes intelectuais brasileiros, como o mais influente abolicionista Joaquim Nabuco, como o escritor Lima Barreto, lembrar o que aconteceu na abolição, proclamação da República, depois as críticas à República, inclusive em relação à corrupção, tudo isso poderia gerar uma grande reflexão sobre como nós chegamos até aqui. E, lamentavelmente, nós estamos discutindo aquilo que é estimulado pelo presidente da República, que é essa mistura do desfile militar com um ato eleitoreiro. Isso, claro que é ruim, porque mesmo que não haja ameaças golpistas, mesmo que ele não entre com um tom tão beligerante, pensando justamente em não afastar outros segmentos do eleitorado,
existe o uso da máquina pública, existe essa redução das Forças Armadas a um acessório de um grupo político que está no poder. E tudo isso, lamentavelmente, é muito ruim. Na convocação, há várias nuances. Há grupos que vão porque querem mesmo um enfrentamento maior, há outros que vão porque preferem o Bolsonaro ao Lula, e ele, como vocês disseram aí, é quem vai dar o tom no dia do ato. Obrigado, Felipe. Agora é importante jogar para você, Yuri, que 7 de setembro vai ser esse? Principalmente se a gente compara com o 7 de setembro do ano passado. Que momento havia naquele 7 de setembro que deixou o presidente tão irritado, chamando aqui, na Avenida Paulista, o ministro Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que este presidente não iria mais obedecer às ordens que viessem dele do Supremo Tribunal Federal. Que momento nós temos agora? Claro, as eleições pesam também, mas que diferenças a gente traz dessas duas datas? Márcio, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Acho que dá para a gente levantar duas questões. Primeiro, esse aspecto que Raquel e Caio já falaram, eu acho que ele é crucial para entender o quanto este 7 de setembro de 2022 vai virar uma chave para esta campanha eleitoral ou não. Se a radicalização for tão forte a ponto de poder estimular uma campanha de voto útil por parte do PT ou não, ou se a moderação do presidente vai falar mais alto e fazer sentido dentro da estratégia dele de forçar o segundo turno e de se aproximar nas intenções de voto de Lula. Nessa questão institucional, do ponto de vista de coincidir o conflito institucional com intenção de voto, o Renato pode me ajudar nisso, não ajuda Bolsonaro, ao contrário. Isso a gente tem todo um histórico. A questão é que lá, um ano atrás, ele ainda precisava mobilizar mais os seus apoiadores, não parecer mais fraco do que estava naquele momento, porque era um momento de baixa aprovação do governo, de maior rejeição do governo até agora. Daquele segundo semestre de 2021 foi o período mais difícil em termos de imagem do governo. A imagem do governo começa a se recuperar a avaliação a partir do início de 2022. Ele chega no seu ápice de reprovação, de maior déficit entre os que avaliam positivamente e negativamente em novembro daquele ano. Ou seja, 2 meses antes ele radicaliza o discurso, aquilo aumenta ainda mais a desaprovação, a baixa avaliação do governo e só depois de um trabalho em parte de moderação nesse discurso, mas também de todas essas ações que a gente há meses tem falado, de aumento do Auxílio Brasil, das medidas para reduzir o preço dos combustíveis, é isso que faz a avaliação do governo melhorar e, com isso, as intenções de voto do presidente. Então, para fechar, era um momento de maior dificuldade de imagem do governo como um todo, de maior conflito institucional e uma coisa alimentava a outra, no fim das contas. Por isso, havia ali toda a questão dos inquéritos, que ainda há, mas de forma mais forte, como fake news, os atos antidemocráticos. E aquele momento foi um momento que também canalizou muita ação ali que quase chegou às vias de fato, ou alguma proclamação de estado de sítio que alguns acreditavam que pudesse ocorrer, mas agora a gente tem um contexto de melhor avaliação do governo. Houve uma recuperação de imagem, ainda não há um saldo positivo, mas é melhor do que era antes. A grande questão é se a radicalização, a moderação, o que prevalecer, pode ser que também tenha impacto não só na avaliação, mas principalmente na intenção de voto do presidente. Agora, me corrija se eu estiver errado, a rejeição do presidente hoje está em 50%, 52%, não é isso? Vai de 50% a 55%. Ou seja, se estava pior ano passado, estava... Chegou a beirar os 60%, ser até passado numericamente dos 60%. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Vamos lá. Essa questão do 7 de setembro tem que ser visto com algumas lentes. A primeira é, dificilmente o presidente Bolsonaro irá ele mesmo atacar diretamente o Supremo. Ele vai falar com figuras de linguagem, sabemos que tem instituições no país que jogam contra a liberdade, que não querem jogar nas 4 linhas da Constituição e aquela história toda. A questão é que é um erro a considerar que o Bolsonaro controla todos os bolsonaristas, Márcio. Acho que dificilmente qualquer um de nós aqui vamos acreditar que não terá faixas nessas manifestações defendendo um golpe militar. Teve um caso desse em Curitiba que o próprio presidente pediu ali para tirar a faixa. Para baixar. Então, vamos entender o que será a cobertura da imprensa, das redes sociais, sobre o teor que esses manifestantes mais radicalizados terão.
Na prática, o que nós estamos falando é que o Bolsonaro vai continuar jogando das duas formas. Ele tentando mostrar que é uma pessoa mais ponderada do que de fato é, porque ele não se controla muito. De outro lado, teremos elementos mais radicalizados e teremos uma cobertura da imprensa que colocará foco nesses elementos radicalizados. Qual é o ponto do ponto de vista do eleitor? São dois. O eleitor geral dá menos importância para atos tidos como antidemocráticos do que o eleitor em disputa, que é o eleitor, os órfãos daquele tucano paulistano, o cara de PSDB da Vila Madalena, para tentar ilustrar bem. Vila Madalena é um bairro aqui de São Paulo para os telespectadores que não são daqui. Esse voto, ele perde com uma radicalização disso. É muito difícil falar que não terá um tom bélico com mais gente das forças, com Marinha com seus barcos em Copacabana, com Esquadrilha da Fumaça, avião em cima, com o exército na rua. Não só a imprensa nacional, como a imprensa internacional dará foco ao que seria uma demonstração de força. Agora, última coisa, tem um outro ponto, Márcio. Nós vimos que os principais pontos de fraqueza de Bolsonaro em todas as pesquisas, o atual estado da economia e a pandemia. O Bolsonaro ter o 7 de setembro significa também tirar da pauta esses dois pontos que afastam o eleitor médio dele. Então, desse ponto de vista, mesmo com uma radicalização não tão grande quanto foi em 7 de setembro passado, dificilmente a pauta voltará a ser economia ou o desempenho do governo na pandemia, como interessaria a oposição. Renato, eu discordo um pouco de você. Normal. Eu acho que interessa muito o que ele vai falar. Porque, independente da cobertura que a imprensa for fazer, e a gente, como imprensa, a gente retrata o que foram os fatos ali, sim, vai ter manifestante colocando faixas de todos os tipos. E não sabemos se vai ser maioria ou minoria que vai defender um golpe, mas é o tom do presidente Jair Bolsonaro que vai fazer a diferença. No 7 de setembro do ano passado, foi ele aqui na Avenida Paulista que disse que não ia respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele deu o tom golpista. Se ele não dá esse tom golpista, fica muito fácil para ele se justificar e dizer, mas eu não falei nada, não sou eu que estou incitando. A justificativa dele diante do eleitor, ela é muito simples e muito convincente. É muito diferente se ele perder a linha, e eu acho que é isso que a oposição espera, que ele perca a linha e faça um discurso mais inflamado. Raquel, eu não tenho dúvida nenhuma que para a oposição, o que interessa é que quanto mais inflamado for ele, melhor. Isso temos consenso aqui. Agora, esse eleitor médio que se afasta do Bolsonaro já não acredita muito na palavra do presidente. Então, o tom da cobertura de imprensa, o fato de gastar 3 vezes mais nesse desfile do que nos anos anteriores, essa temática pega. A questão é um trade-off entre o que ele vai conseguir se justificar, porque esse mesmo cara que xingou o ministro do Supremo, no dia seguinte, estava chamando o presidente Temer, pelo amor de Deus, vem resolver aqui o que eu estava fazendo. E ninguém achou que o Bolsonaro era menos golpista, ou tentaria menos o golpe, porque ele assinou uma carta lá que o Temer pediu para ele fazer. Então, a minha provocação é qual que será a pauta a partir disso, né? Deixa eu só pegar daqui, porque a Thaís está falando com as campanhas, tanto do PT, claro, do ex-presidente Lula, quanto de Bolsonaro. E tem outras informações sobre o que a gente pode esperar desse 7 de setembro, né, Thaís? Márcio, ia fazer colocar mais um elemento nesse debate que vocês estavam tendo aí, que diz respeito não só a 2 decisões que a gente já citou, a do ministro Alexandre de Moraes em relação aos empresários, autorizando aquela operação da Polícia Federal, a decisão de hoje do ministro Edson Fachin, e tem uma terceira decisão, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao piso salarial dos enfermeiros. Estava conversando com pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro e a avaliação é de que essa decisão também dará ainda mais caldo aos discursos
nada moderados do presidente Jair Bolsonaro. E como o roteirista do Brasil não é bobo, ele colocou justamente o trio que sempre esteve no foco do presidente: Barroso, Fachin e Alexandre. Então, essas 3 decisões, na avaliação de pessoas próximas ao presidente, vão dar um tom ainda mais beligerante. Lá no Supremo Tribunal Federal, parte dos ministros entende que sim, que a decisão de Fachin e também a decisão de Barroso tende a atiçar ainda mais os atos de 7 de setembro, e parte diz que não tem como esperar nada diferente, que são ingênuos aqueles que acreditaram que o presidente em algum momento fosse moderar o seu tom. Márcio. A gente sabe que na última vez que o presidente se pronunciou com mais ênfase sobre 7 de setembro foi no dia em que ele foi lançado, teve a sua candidatura à presidência da República, a reeleição, lançada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Foi quando ele falou, ele chamou mais uma vez os ministros do Supremo de surdos de capa, surdos de capa preta, exatamente, e falou naquele tom que os bolsonaristas adoram: vamos às ruas pela última vez. Isso tem um peso enorme para eles. Apesar de tudo que a gente está discutindo aqui, Felipe, isso tem um peso enorme para os bolsonaristas usando a palavra que a Thaís acabou de usar, de atiçar essa campanha. E de fazer parecer que Jair Bolsonaro é realmente o candidato antissistema, como ele se apresentou em 2018, quando, na verdade, Gilmar Mendes toma cafezinho com Jair Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro. A família Bolsonaro fez campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria ministros do Supremo, incluindo Dias Toffoli, e inclusive também pela abertura do inquérito das fake news, que, é bom lembrar, foi legitimado no começo pelo então advogado-geral da União, André Mendonça, que depois Jair Bolsonaro indicou para o próprio STF. Aliás, Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça naquela ocasião por ter legitimado o inquérito das fake news. Ele só se voltou contra esse procedimento depois que atingiu a militância bolsonarista. Então, é bom lembrar que os ataques dele, como colocou a Thaís, ficam mais focados no Alexandre de Moraes, e agora tem essa operação contra empresários para inflar isso, no Barroso, e agora tem essa decisão sobre o piso da enfermagem, e no Fachin, que agora tem essa decisão sobre as armas. Agora, o que o Bolsonaro vai fazer, usando um pouco aí do que o Renato e a Raquel falaram, é tentar pautar o debate público. Ele vai usar esse evento como um palanque para repercutir bastante as suas falas. E ele pode acabar se defendendo também com os ataques que lhe são peculiares sobre as questões da pandemia, acusando fica em casa, etc. Quer dizer, ele vai usar aquilo como um momento de sabatina sem ser confrontado por ninguém. A Thaís nos trouxe pontos importantes, como a decisão do ministro Edson Fachin de hoje, mexendo nos decretos de flexibilização de armas e porte, de posse e porte de armas, e também a questão do piso da enfermagem. A gente vai detalhar um pouco mais esses 2 assuntos daqui a pouco. Mas ainda falando do 7 de setembro, existe a preocupação com a segurança. Em Brasília, os bloqueios já começam amanhã, no dia 6 de setembro. E nós temos aqui no nosso telão uma ilustração das principais determinações que já vão ser tomadas a partir de amanhã, como o fechamento do trânsito na esplanada dos ministérios, snipers, atiradores de elites no alto de prédios-chave ali daquela região para proteger o presidente e as autoridades que vão estar ali. Equipes antibombas também já foram convocadas para estarem ali no local. Monitoramento de redes sociais, monitoramento de rodovias e linhas de revista, e principalmente a restrição a drones. O Caio Junqueira apurou que os principais órgãos de inteligência em Brasília afastam o risco de tumulto durante as manifestações. Mas, é claro, com tanta segurança, esse é o objetivo, né? Exatamente, né? Ô, Márcio, bom, eu conversei Ministério da Defesa, Exército, falei com fontes da ABIN, GSI e com as polícias militares dos 3 estados, Brasília inclusive, aqui em São Paulo também, e as respostas foram sempre assim: não detectamos nada, a expectativa é de um 7 de setembro tranquilo em todos os locais. E eu perguntei, tem uma expressão, né, que esse pessoal de inteligência sempre usa, que são os tais lobos solitários. É o cara lá da Cristina Kirchner, né? E eles monitoram muito, né? Monitoram muito redes sociais. Uhum. A fonte de Brasília, até da Polícia Militar de Brasília, falou: olha, nem os caminhões
o movimento de caminhoneiro como teve do ano passado, a gente detectou, né? Então foi meio uniforme, assim, até nas Forças Armadas também, que tem, o grande ato no Rio de Janeiro, né? Acho que a gente está falando bastante de Brasília, mas é o Rio que vai ser o grande ato. E eu também conversei, não é gente de inteligência, mas com gente que vai ter os caminhões, né? Tanto aqui na Paulista, são 13 caminhões, né? Haviam sido pedidos 20 caminhões, serão 13 caminhões, e conversei com o pessoal do Rio, um dos organizadores do Rio, o Arthur, que inclusive ficou preso um ano, ele era dos coordenadores daquele movimento dos 300, lá do Supremo Tribunal Federal, e colocando um pouco no que a gente estava conversando aqui, eles estão... claro que eles não controlam o que o presidente vai dizer, mas eles estão numa linha geral de transparência nas eleições e liberdade. Diferente do ano passado, que tinha um ataque frontal na militância ao Supremo. Mas parte dos organizadores também me diz que todas essas recentes decisões, que a Thaís muito bem colocou, né, que é o trio, né, que é o alvo do presidente Jair Bolsonaro, que de certa maneira inflamou. Mas essas fontes aí, que são da militância bolsonarista, que estavam à frente o ano passado, tem o Oswaldo Eustáquio lá em Curitiba, né, que estará lá nos atos de Curitiba, dizendo que quando vem alguém, não, a gente precisa bater no Alexandre, a gente precisa contra a ditadura do Supremo e por aí vai, eles tentam dizer que a pauta é transparência nas eleições e liberdade. Por isso que eu acho que, só para finalizar, a nuance do discurso do presidente Jair Bolsonaro é muito uma figura de linguagem, porque a liberdade de expressão será abordada, a gente tem que ver como, né? A transparência nas eleições será abordada, a gente tem que ver como. E pensar que o presidente Jair Bolsonaro, ele não é presidente à toa. Ele foi eleito, ficou 27 anos dentro do Congresso Nacional e ninguém é bobo quando chega num cargo desse. Ele está há 26 dias, né, Márcio, das eleições, e ele sabe também que se ele passar muito sinal, ele pode ser determinante para uma derrota dele. É que quando a gente usa a palavra liberdade, para o presidente, liberdade tem total relação com as armas. Ele diz que, qual é a frase clássica? Um povo armado jamais será feito escravizado. Exato, escravizado. Acho que é por aí. Daí o peso muito grande que teve a decisão hoje do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quando ele restringiu a compra de armas e munição para o cidadão comum. O ministro citou a violência política como motivo para tomar essa decisão em caráter de urgência. Na prática, a medida do ministro Edson Fachin restringe os efeitos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitavam a compra de armas e munições. Fachin argumentou que o início da campanha eleitoral acirra o risco de violência. Queria jogar mais uma vez para você, Yuri. É que vai soar como provocação, né? Neste momento, na antevéspera de um feriado importante, numa data importante para o presidente, vir o ministro Edson Fachin e tomar essa decisão, especialmente da maneira que foi tomada dentro da liturgia do Supremo Tribunal Federal, que não é normal. Pois é, tem todo o aspecto dentro do Supremo e já foi tomado como uma provocação, né? Mas já há uma reação de diversas redes de apoiadores do presidente que consideram mais uma vez uma usurpação de poder ou invasão de competências. Agora, conversando mais cedo, por exemplo, com o Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lembrando que muitos desses decretos e toda essa pauta armamentista, ela remonta a 2019, ao primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda não tinha a mesma capilaridade ou capacidade de ter uma base mais firme no Congresso Nacional, não tinha condições de pautar no Congresso esse tipo de assunto, que é uma prerrogativa do Congresso. E aí, por isso que o Renato Sérgio de Lima me diz, olha, essa decisão do ministro Edson Fachin, na verdade, ela deixa muito claro que esses decretos invadem competências prerrogativas que deveriam ser do Legislativo e não do Executivo. São medidas que deveriam ser tomadas por meio de discussão no Congresso Nacional por projeto de lei e não por decreto. Então, no fim das contas, ainda que atiçem os aliados do presidente Jair Bolsonaro a considerarem uma interferência indevida do Supremo numa decisão do presidente, no fundo, a própria decisão do presidente é discutível nesse aspecto de prerrogativas e competências entre poderes. Tem uma questão chave, Yuri, que em muitos dos grupos qualitativos com mulheres, Márcio, aparece,
em que um dos pontos fracos, umas dificuldades maiores que o presidente tem de conseguir voto das mulheres, além da questão efetiva da economia, que uma série de medidas já foram tomadas, é o medo que elas têm das crianças terem armas em casa. Então, das crianças serem atingidas por armas que os pais têm, que os irmãos mais velhos têm. E nós já discutimos algumas vezes aqui que sem ele diminuir a distância entre as mulheres, é muito difícil o Bolsonaro conseguir ganhar a eleição. O presidente precisa diminuir essa distância que o ex-presidente Lula tem em relação a ele contra as mulheres. Então, ao mesmo tempo, essa pauta armamentista, se de um lado insufla o 7 de setembro, de outro lado afasta o Bolsonaro desse voto a ser disputado. Esse ponto que o Renato levanta, a questão das mulheres e como elas são importantes para essa campanha neste momento. Quer complementar, Thaís, antes de eu chamar? Quero, Márcio. Eu fui justamente conversar com as duas campanhas para tentar entender como essa questão entraria no debate eleitoral de fato. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, como citou o Yuri, a gente já tem uma ofensiva principalmente nas redes sociais. Vários aliados postando, criticando a decisão do ministro Edson Fachin. O que eu consegui saber lá no QG da campanha é que, por enquanto, não tem nenhuma ordem para que esse assunto vá, por exemplo, para os programas de rádio e televisão. Mas tem a ofensiva na internet, aquela sobre a qual a gente já tratou aqui. E aí, do outro lado, a campanha do ex-presidente Lula já tinha como um dos seus pontos a retomada do Estatuto de Desarmamento, de 2003. Foi justamente sobre esse estatuto que o presidente baixou os decretos da decisão de Fachin hoje. A ideia é levar isso, sim, para a televisão. Hoje, o próprio ex-presidente Lula falou sobre isso, falou sobre não ter decreto de armas, falou sobre o uso de armas. A ideia é ampliar esse debate, é fazer com que o debate do acesso às armas seja colocado no tema da segurança pública e puxando justamente nisso que o Renato Meirelles acabou de nos trazer. As medições internas do PT mostram que o eleitor não se sente seguro quando sabe que alguém próximo tem uma arma, principalmente a eleitora mulher. Há uma insegurança muito grande. Então, a partir disso, esse tema deve entrar com bastante força na campanha eleitoral. E, Márcio, só lembrando que o Supremo foi provocado por dois partidos políticos nessa decisão. Então, assim, não é uma coisa que o Supremo está decidindo por si, né? Dois partidos provocaram. Estamos num momento de forte polarização política, não só no Brasil como no mundo. O que aconteceu na Argentina demonstra isso e realmente um controle no posse de armamentos nesse momento é muito recomendável. Isso dizem os especialistas em direito eleitoral. Tanto Renato o ato inédito, Márcio, só para complementar, como já disseram aí em São Paulo, foi de fato o ministro Edson Fachin dar essa decisão com uma vista em curso. O que é a vista? É quando o ministro pede mais tempo para analisar o caso. E neste caso específico, era o ministro Nunes Marques que pediu essa vista em setembro do ano passado. Então, passado um ano dessa vista, o ministro Edson Fachin, atendendo um pleito que reiterou esses partidos, eles foram de novo pedir que Fachin desse a decisão, deu a decisão liminar em 3 casos diferentes sobre o mesmo assunto. O ministro Nunes Marques foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, que isso aumenta o peso dessa situação, dessa decisão tomada hoje pelo ministro Fachin.